Fala, doutores de todo o Brasil. Aqui quem fala com você é o professor Henrique Nardia de Química. Estou aqui para te ajudar, para fazer você entender essa matéria, uma das matérias mais complicadas que os alunos, acham. Então, hoje vamos falar sobre um assunto lá da Fisicoquímica, um assunto chamado de soluções, tá certo? Assunto de grande incidência também na nossa prova do Enem e outros vestibulares, um assunto que envolve um pouquinho de cálculo lá nas suas concentrações, mas hoje vamos iniciar essas soluções falando um pouquinho da sua teoria. O que é uma solução, tá certo? Então vamos aqui, ó. Então em relação à minha solução, tá bom? Quando eu olho uma solução, as soluções nada mais são que misturas, tá? Homogêneas. Então, para você ter uma solução, você tem que ter uma mistura homogênea. E o que é uma mistura? Uma mistura é quando você tem duas ou mais substâncias diferentes se unindo. Então, na solução, essas substâncias diferentes serão duas nomenclaturas, ou seja, serão dois nomes, tá bom? Um deles será chamado de soluto e o outro será chamado de solvente. Então, quando você juntar o soluto e o solvente e a sua mistura for uma mistura homogênea, aí sim você pode chamar de solução. Mas, professor, me dê exemplos aí. Então, presta atenção, doutores. Se você mistura água e óleo, tá certo? Você consegue ver a diferença entre eles. Então, água e óleo seria uma mistura heterogênea. Logo, se é heterogêneo, eu não posso chamar de solução. Agora, se você mistura água e álcool, ao olhar, ao ver essa mistura de água e álcool, você não consegue diferenciar esses dois carinhas. Então, se você não consegue diferenciar, você acaba de fazer uma mistura homogênea. Assim como água e sal dissolvido. Se você pegar a água e colocar uma pitadinha de sal, dissolveu esse cara, você não consegue ver o sal. Então, essa mistura vai ser considerada uma mistura homogênea. Tá certo, doutores? Então, para ser uma solução, eu tenho que unir o soluto mais o solvente, mas desde que o resultado seja essa mistura homogênea. Quem é o soluto? O soluto é o cara que vai ser dissolvido, na minha solução. Já o solvente é o cara que vai ser, que vai dissolver o soluto. Só ajeitando aqui rapidola, você tem aqui a setinha para cima, Então, o soluto é o cara que vai ser dissolvido, o solvente é o cara que vai dissolver o soluto. Bom, geralmente o nosso soluto é o cara que sai em menor concentração. Então, esse colchete aqui indica aqui na química a concentração, a quantidade. Então, é o cara que sai em menor quantidade. Já o solvente é esse carinha aqui que vai dissolver o soluto e está em maior quantidade. Tá certo? Em maior concentração. Então, lembra, o nosso colchete indica a concentração. Então, a solução é isso, doutor. A solução é a mistura de soluto mais solvente. Soluto, o cara que vai ser dissolvido, e o solvente, o cara que vai dissolver o soluto. O soluto, o cara que está em menor quantidade, o solvente, o cara que está em maior quantidade. Quando você misturar esses dois carinhas, a mistura tem que ser uma mistura homogênea. E ao ter uma solução, a gente pode classificar essa solução, tá certo? Bom, duas classificações aqui. Bom, eu posso classificar minha solução quanto ao estado físico. Então, a solução ela pode ser sólida, a solução ela pode ser líquida, a solução ela pode ser gasosa. Como é que eu sei, professor? Como é que eu sei que a solução vai ser sólida, líquida ou gasosa? Quem vai definir isso, tá? Então lá, observação. Quem define se a solução é sólida, líquida ou gasosa é o solvente, tá? Por que o solvente? Porque é o cara que tem maior quantidade. Se a solução é sólida, é porque o solvente é sólido. Se a solução é líquida, é porque o solvente é líquido. Se a solução é gasosa, porque o solvente é gasoso. Um exemplo, um cordão de ouro. Um cordão de ouro é feito de ouro e uma mistura, por exemplo, de zinco e cobre. 75% de ouro, 25% de zinco e cobre. Então, como o ouro está em maior quantidade, ele será o meu solvente. E aí, está no estado sólido, então meu cordão de ouro seria uma solução sólida, certo? Agora, a nossa água, o nosso sal. Quando eu misturei a água e o sal ficou dissolvido. A água está em maior quantidade e ela está na fase líquida. Então, a água e sal. Por a água estar na fase líquida e ela ser o solvente, a solução vai ser chamada de solução líquida. Já o ar, uma mistura de estruturas, de moléculas, de substâncias gasosas, então ele seria para mim uma solução gasosa. Então se liga, quem define o estado físico da solução é o cara que está em maior quantidade, é o chamado solvente. E para fechar aqui a nossa segunda classificação, você tem quanto à condução de corrente elétrica. A solução ela pode ser iônica, ela pode ser covalente. Aproveitando,
você pode, né, olhar a nossa aula, que teremos de ligação iônica, de ligação covalente, para ficar mais fácil esses dois conceitos aqui. Mas o que seria uma solução iônica? Seria a solução que possui íons, possui cargas positivas ou negativas, os chamados cátions e ânions. Então, se você tiver uma solução em que eu tenho substâncias em que dá elétrons, recebe elétrons, ou seja, o positivo e o negativo, é uma solução iônica, é uma solução que conduz corrente elétrica. E para falar bonito, você pode chamar essa solução de solução eletrolítica. Então, o que seria uma solução eletrolítica? Seria aquela solução que é capaz de conduzir corrente elétrica, a solução chamada de iônica. E a outra solução que você pode ter quanto à condução de corrente é a covalente, certo? Covalente é aquela feita de compartilhamento de elétrons, sendo assim, ela não vai ter sinais, professor. Se ela não tem sinais, logo, você diz que ela não conduz, certo? E se ela não conduz corrente elétrica, o que acontece? Ela vai ser chamada de não eletrolítica, tá certo? Então, essas são as nossas duas classificações aqui. Quanto ao estado físico, quanto à condução, temos mais classificações? Sim. Sim, claro que temos. Então, você se liga no próximo vídeo que a gente vai continuar essa classificação, tá certo? Tamo junto, doutores? Então, continue aí nos assistindo.